Eu acho que tem um movimento acontecendo dentro da própria comunicação que é, de certa forma, você esquecer um pouco se há televisão, se há o rádio, se há a internet e entender que as melhores histórias precisam ser contadas em algum lugar. Então, com essa liberdade que muitos atores e apresentadores da TV, principalmente da Globo, estão conseguindo ter agora, possivelmente a gente vai ver esses meios se conectando e o melhor ser extraído de cada um desses talentos, porque eventualmente alguma coisa não podia ser contada ou não dava para ser contada por tempo ou por limitação editorial num lugar e vai ser contada em outro. Então eu sou muito fã dessa conexão de online com offline. O que você está fazendo hoje para garantir o seu amanhã? Num mundo onde robôs realizam cirurgias, pilotam e compõem, a criatividade vai ser o grande diferencial. Vem aí o Rio2C, o maior encontro de criatividade da América Latina. Conteúdo, negócios, networking e entretenimento. Boa tarde, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é João Pedro Paz Leme, eu sou sócio e cofundador da Play 9, uma das responsáveis por organizar aqui junto com a Rio2C esse painel e esses painéis todos que a gente fez no Summit. Espero que vocês estejam gostando. Confesso que eu estava um pouco preocupado da minha voz funcionar, porque hoje de manhã eu estava rouco, então isso só tem uma vantagem para vocês, que poupa vocês de me ouvirem cantar, porque normalmente quando eu abro essas palestras ou papos, eu testo minha voz cantando, e é horrível. Então, vocês se livraram de algo muito tenebroso. Queria convidar para esse nosso painel tão legal e que faz parte dessa rota, né, de praticamente 6 horas de conversas a respeito da Creator Economy, 3 pessoas, e eu estava pensando ali o que eu ia falar logo na entrada, porque me deram o papel de MC faltando 5 minutos, e eu pensei, eu vou tirar a parte dos adjetivos, porque eu estava pensando em queridos, maravilhosos, tal, porque são todas pessoas muito amigas e queridas. Então, eu vou falar apenas o nome deles, o que eles representam, o que fazem, e vocês podem ter certeza de que qualquer adjetivo virtuoso e bondoso em relação a eles, vocês podem aplicar, porque são muito queridos de fato. Valentina Bandeira, nossa querida Valen, atriz, influenciadora, um talento incrível. Esse é aquele momento constrangedor, né, que as pessoas não se falam, mas a gente já se viu lá atrás, tá? É que eu não sou mal educado, né? Tudo bem, Valen? Oi. Fala, né? galera. Vai que editam depois errado, né? Aquele cara mal educado. Fake news. Jean Martinez, CEO e fundador da Winning, uma empresa parceira da Play 9, baseada em dados e muitos insights. Também vamos fingir que a gente não se viu. E Fátima Bernardes, nossa querida apresentadora, jornalista, célebre, figura icônica da comunicação brasileira e, como eu falei, todos eles muito queridos. Bom, pessoal, a parte da história de estar muito feliz por conseguir ter voz para fazer o painel. Eu acho que tem uma construção narrativa que a gente tentou fazer com a Play 9 e tem conseguido, pelos relatos que eu ouvi nos bastidores, que é de dar valor à Creator Economy. Né? O que é a Creator Economy? Não vamos ficar aqui traduzindo as coisas, mas é a clássica transformação desse mercado em que os criadores viraram seus próprios veículos de comunicação e, portanto, passaram a ser suas emissoras, seus publishers e tudo mais. Isso talvez tenha sido, e eu brinco com alguns amigos mais próximos, isso talvez tenha sido a maior revolução da comunicação nos últimos 25 anos e pode ser considerada, eventualmente, uma das maiores da história. E, por isso, eu acho que um painel e um summit dedicado a esse tema vale muito a pena. E eu queria começar fazendo uma provocação que vai ser sempre simpática por sermos todos amigos, podem ficar tranquilos. Que é uma provocação de entender, primeiro, das duas pontas e depois do Jean,
O que vocês acham que há de mais potente e virtuoso nesse momento em que as pessoas viraram suas próprias emissoras, que elas têm que saber se programar para botar o conteúdo e exibir o conteúdo, em que você não tem mais tantas diferenças de geração aplacando, né, o que vai ser o discurso. Então, você pode ser geração X, Y ou Z, mas você tem as mesmas plataformas à mão e você pode ter o seu conteúdo disponível ali. Vou fazer essa pergunta pelo seguinte: a Play 9 a gente considera uma convergência geracional, que vai da geração X à geração Y e Z. E vocês veem isso na prática? Como é que você, Valentina, resolveu começar a fazer conteúdo como influenciadora e como você encontrou no Instagram, no TikTok, o seu caminho? E para a Fátima, o inverso. Quando é que você decidiu, né, que na sua cabeça, de pessoa super bem sucedida na comunicação, sair da telona para dar espaço também para a sua telinha era importante? Deixa a Nativa Digital começar, porque eu vim aqui só para aprender, né, gente? Pode começar, Valentina. Não, falando dessa coisa de geração, outro dia um amigo meu me mandou uma mensagem, ele é da roça, de Minas, interior de Minas, e ele mandou uma mensagem falando que tinha ido comprar doce na velhinha dos doces ali da roça, e ela estava vendo o meu Instagram. E eu amei, eu falei, meu Deus, dá um abraço nela, assim. Mas eu acho que eu fiz uma coisa, talvez não seja uma pergunta tão invertida para mim e para a Fátima, porque eu saí da televisão, eu fiz teatro, televisão, internet, né? E em algum momento da televisão ali, até meio pré-pandemia, eu comecei a sentir um pouco, não sei se a palavra é insuficiente, mas eu comecei a sentir que aquilo ali não era mais tudo para mim. Aquilo ali não era mais o veículo que ia contemplar toda a minha necessidade de expressão, assim. Então, eu acho que a internet, ela me permite que eu me expresse mesmo da forma mais contemplativa que a arte pode oferecer, que é que eu posso, sei lá, falar de música ali, eu posso falar de qualquer tipo de arte. Então, uma coisa que contempla mais caminhos, assim. Vai, Fátima, joga. Vamos lá, vamos continuar aqui. Levanta vamos essa seguir. bola, Fátima. A minha chegada à internet tem... as redes, ela é muito diferente. Ela se dá quando eu saio do Jornal Nacional e vou passar um tempo produzindo e preparando o encontro. O João falava para mim, você tem uma TV na mão. Você tem uma TV que você não comercializa. E eu custei a captar o que era aquilo, né? Mas a minha saída do ar por um tempo fez com que eu quisesse muito manter contato com aquele público, porque, diferentemente do que você falou, para mim, a televisão era a minha essência. Uhum. Ela permitia que eu me expressasse. Ela era o que eu era até então. Uma jornalista de um jornal mais importante, não vou ser, né, do jornal mais importante do país, num horário de prime news. E ali, quando eu decido mudar, eu enxergo na própria TV esse espaço de mudança, e não na internet. E aí eu vou criar um Facebook, que, gente, tinha uma foto de uma gérbera, que é a minha flor favorita, tá? E aí eu fui criar o Twitter, e eu detestei, e aí o João falava, vai para o Instagram, e aí eu, quando saí, abri o Instagram e comecei a experimentar. E aí encontrei ali um outro viés de comunicação. E foram 6 meses fora do ar. Então, ali foi muito legal para cultivar, para alimentar esse contato com o público. E perceber que, ainda isso pré-estreia do encontro, onde ali eu podia falar muito, era um outro tipo de produto, né, muito mais personalizado, que as pessoas estavam dispostas a ouvir o que eu pensava. Né? E ali aquele papel da jornalista, que tem que ter todo aquele distanciamento, deu espaço para a Fátima, que gosta de ser mãe de planta, que gosta de mostrar coisas dos filhos, que mostra embora eles não gostem, né? Mas que gosta de aquela coisa toda, de mostrar o que eu gosto, de que eu estou lendo, que eu gosto de mostrar coisas do meu namoro. E aí eu fui descobrindo, mas sem ter me desconectado da TV. Foi um caminho que foi indo junto, e eu acho que eles hoje se retroalimentam. Total. E essa coisa do público de diferentes gerações, eu sinto que eu tenho um público mais velho, assim, muito de novela.
Tipo, que eu talvez não conquistasse através da internet, né? As pessoas chegaram na internet através da novela. Então, tem esse intercâmbio de mídia, assim, que vai jogando, né, um para o outro, que é bem interessante. Duas coisas que vocês falando me trouxeram à cabeça, eu acho que acabam endereçando uma pergunta boa para o Jean, que é a seguinte: uma é essa, né, da conexão de todos os meios. Eu acho que hoje não existe essa desconexão do que é offline, online, e muito menos quando você tem online a capacidade de ser multiplataforma e multitelas, né? E a outra coisa foi quando você contou a história da bala lá no interior, né, da pessoa que estava fazendo ali o baleirinho, que estava vendo o seu, talvez, Instagram. Imagino que fosse o Instagram, não acho que fosse no TikTok, mas podia ser também, né? Mas eu acho que é... Tem muita idosa no TikTok, hein? Não, mas eu acho que assim, quando você separa, né, mapeia TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, mais ou menos você também separa, né, faixas etárias, gostos, né, muitos se concentram em vários, mas você consegue entender, por isso que eu achei que fosse o Instagram. Sabe o que isso me fez pensar, que é a pergunta para o Jean? Esse painel aqui especificamente é o C de celebridade, né? A gente botou vários Cs, porque coincidentemente tem o C de curadoria, de conteúdo, de compras, né? O C de celebridade, Jean, você acha que também se descaracterizou? A celebridade hoje pode ser, eventualmente, até o baleiro, porque se ele fosse reconhecido pela Valentina e ela ficasse sócia dele, abrisse um negócio, ele ia ser o rei da cidade. Como é que, nas análises da Winning, você percebe o crescimento de micro-influenciadores que acabam ocupando esses espaços de celebridade em nichos ou em geografias? Com certeza. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui ao lado de vocês. E de fato, assim, a gente vem acompanhando esse impulsionamento dessa Creator Economy desde o comecinho, né? Somos lá... Quase dinossauros, estávamos, né, nos primórdios disso tudo que a gente está vivendo hoje. E uma das coisas que é clara e nítida é ver como a democratização do acesso, tanto às ferramentas de criação, quanto às ferramentas de consumo de conteúdo, vem produzindo um impacto profundo na cultura, que é a valorização da criatividade. E esse, para mim, é o elemento, o maior benefício de longo prazo de toda essa revolução que a gente está vivendo. E é com C também, curiosamente. Exatamente. Porque se a gente pensa assim, celebridade, o que eram as grandes celebridades, né, no seu conceito tradicional e ancestral hoje quase? Eram basicamente as pessoas que criavam algo que fosse tão impactante culturalmente que elas ganhavam notoriedade, conhecimento e eram alçadas a esse lugar da celebridade. Mas o que essa revolução que a gente vive promoveu é a ideia de que, na verdade, todo mundo que tem essa criatividade lá dentro, inclusive o baleiro, com acesso às ferramentas, pode criar conteúdo relevante para as pessoas. Porque tem um monte de gente lá fora interessada em muitas coisas diferentes. E essa mudança de valorização da criatividade impacta a vida das celebridades tradicionais. E aqui a gente está vivendo dois casos reais, né? Assim, eu percebo, aí vocês me corrijam se eu estou errado, que esse novo mundo permitiu vocês expandirem as possibilidades criativas de vocês, né? Explorarem mais, experimentarem mais, talvez fazerem coisas que antes, digamos, na mídia tradicional, vocês não se sentiriam à vontade de fazer, né? E eu acho que esse é o impacto mais profundo, mais de longo prazo, que é essa valorização da criatividade e essa ideia de que todo mundo pode ser criativo e virar com isso, com a sua criatividade, quem sabe, uma celebridade. Sim, não, eu concordo plenamente e acho que essa conexão entre a criatividade e os meios, né, que hoje são muito mais próximos da gente e tornaram cada pessoa uma emissora de si mesma, fez uma transformação que, em alguns momentos, precisa ter da própria pessoa algum limite. E essa é uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Porque, se você imaginar o que a gente percebe hoje, é que o maior concorrente do paparazzi, que muitas celebridades temem, são as próprias celebridades. Somos nós. É a selfie que você faz, é a foto que seu filho faz em casa, que os paparazzi nunca vão ter como fazer. Então, já que as celebridades sempre tiveram muito cuidado em se blindar de alguma forma e não querer, né, essa exposição completa, mas que no digital elas precisam ter
mais autonomia e mais autenticidade, que resvala em um pouco mais profundamente explorar a sua própria liberdade, onde eu vou, até onde eu chego. Como é que vocês lidam com esse limite do que expor e o que não expor? Isso é difícil. O que eu tento fazer é perceber o que eu colocaria ali que, para mim, não me incomoda e que pode trazer algum tipo de agregar alguma coisa para alguém, né? Então, assim, da minha vida dentro da minha casa, muito pouca coisa. Então, assim, eu dificilmente vou postar um restaurante em que eu estou, dificilmente eu vou postar um hotel. Eu acho que isso é muito nichado, né? Para aquelas pessoas que poderiam estar naquele restaurante por condições sociais e econômicas. Então, isso não me interessa. Mas a planta que eu tenho na minha casa, né? Ou uma gracinha do cachorro, ou um passeio meu com o meu namorado ao ar livre, isso eu acho que vale a pena compartilhar, porque eu acho que são coisas que muitas pessoas podem fazer. E, de uma maneira, mostram que o que eu tento nessas redes é desmistificar essa história dessa celebridade, essa celebridade tão inatingível, essa celebridade que não faz as coisas. Eu faço, você me conhece, eu faço tudo, né? Do mercado, eu não me deixo de ir a lugar nenhum, eu não deixo de fazer nada. Eu vinha para cá, eu tinha um carro do evento, eu falei, mas não posso eu ir mesmo? Eu mesma ir dirigindo meu carro para lá? Não, é porque não está podendo estacionar. Então, eu acho que quanto mais a gente quebra essa história, mais próximo a gente fica das pessoas. Então, quando eu posto meu filho se formando, eu estou perto de toda mãe que já passou por aquilo ou que sonha em um dia passar por aquilo. E eu acho que o que conecta, independentemente, para o meu público, é o sentimento, a emoção. Muito mais do que o que eu estou comendo, do que o que eu estou vestindo, mas é o que eu sinto, o que eu sou capaz de provocar de emoção nas outras pessoas. Então, é assim que eu seleciono o que eu vou postar. Que tipo de sensação eu vou despertar naquela pessoa. E, com isso, eu consegui chegar num público muito mais jovem, que eu imaginava que não era um público tão próximo. E é muito impressionante, porque o sentimento não tem idade, a emoção não tem idade. Exatamente. Então, a gente se conecta de várias formas, assim. Então, esse é o caminho que eu escolho. A Fátima é uma apresentadora, uma jornalista. Você é uma atriz. Então, você viveu de interpretar personagens. Isso te permite ir um pouco mais longe? Eu ia falar exatamente disso. Eu acho que eu exploro na internet uma coisa que é muito característica do cenário artístico atual da humanidade, que é essa falta de limite entre personagem e pessoa, né? E persona. Então, eu tenho ali o que não é exatamente um personagem, mas é uma persona que, ao mesmo tempo, me protege desse excesso de exploração da minha imagem pessoal, né? Eu fico ali meio blindada por uma persona que sou eu, mas não sou tão eu assim. Então, eu posso falar uma coisa que talvez não faça o menor sentido com quem eu sou de verdade. Isso me confunde pra caramba. Eu fico conversando sobre isso em análise horas e horas. Mas isso permite com que eu tenha um certo distanciamento e que eu fique mais protegida enquanto valem de verdade. Mas é bastante confuso, confesso. Mas dá para perceber exatamente o que quem gosta e segue a Valen, gente. Eu acho que dá mais ou para menos. perceber essa certa percepção de uma confusão mental pensada. Não é uma loucura. Sim. Ufa! Pensada. Não, porque é aquilo. Você vai olhando o carrossel da Valen, assim, um cara com um cachorro, depois tem um Nada faz liquidificador, sentido. aí parece um porco, a foto do jornal, aí ela sorrindo na praia. Enfim, é um dos momentos, né? Mas eu estou dizendo, dá para entender perfeitamente. E, de certa forma, isso traz autenticidade. Porque uma coisa que eu já conversei muito com o Jean, que freia, e todos nós que trabalhamos nessa indústria, e quem está interessado, né, em trabalhar na indústria, uma coisa que freia a conexão com o público é a falta de autenticidade. Então, se a Fátima encontra, né, na percepção da emoção com o que ela eventualmente precisava blindar quando era do jornalismo, e não tinha nenhuma área de escape, e você encontra na continuidade da sua carreira artística, só que numa outra ferramenta em que você pode criar essa persona, vocês estão sendo autênticas, de um jeito ou de outro. E isso, pegando os dados, Jean,
Isso você tem elementos assim como científicos para provar que a autenticidade faz sentido e impacta para marcas construírem relações com personas e tudo mais? Com certeza. Antes de tudo, parabéns, JP, que você está sendo um moderador, né? A gente está descobrindo aqui um talento do JP. Uma salva de palmas. Mais um. Parece um maestro de uma orquestra, passando de um para o outro. Estou relembrando meus tempos de repórter. Muito bom. Em outras vidas já fui repórter, lá Com atrás, certeza. na pré-história da minha vida. Também, para quem não tem um pouco do contexto, né? Lá na Winning a gente criou uma tecnologia que ajuda a entender o que está acontecendo na cultura através de dados, né? O que é relevante. E tem muitas coisas acontecendo para muitas pessoas diferentes. A cultura ela é diversa, ela é múltipla, ela é líquida, ela é dinâmica. E por isso é tão importante usar a tecnologia para fazer isso. Mas se existe um elemento que é comum a todos esses movimentos culturais, em todos os lugares do mundo, em todos os diferentes aspectos, é essa questão da importância da autenticidade, né? E quando a gente reflete um pouco por que isso se tornou tão relevante, tem muito a ver também com essa necessidade de conexões mais profundas, mais verdadeiras, entre pessoas, entre pessoas com marcas, entre pessoas com programas de entretenimento. Porque, né, a verdade é que na nossa vida tem tanta coisa, tanto estímulo acontecendo, que a gente vive uma pressão pela efemeridade, né? É normal, é o que a gente vive, assim. A verdade é que a grande maioria das nossas relações, dos conteúdos que a gente consome, dos programas que a gente assiste, são efêmeros nas nossas vidas. Mas tem algumas delas que conseguem captar a nossa atenção com um nível de relevância, de verdade, de conexão, que vai um passo além. E esse nível de conexão, em geral, tem na sua raiz uma verdade, uma conexão autêntica, né? Você olhar e falar assim, pô, a Fátima, que é esse ícone da nossa cultura, cara, ela também vai lá e passa os mesmos perrengues que eu, né? E isso alimenta a alma, né? Então, acho que hoje um dos maiores desafios, ainda mais nesse contexto futuro que a gente vai ver, onde se já era difícil separar a televisão da internet, né? Online e offline já não existe mais essa divisão, a tela grande, a tela pequena, a gente está chegando num lugar onde a inteligência artificial e a verdade humana, real, essas coisas vão ser também cada vez mais difíceis de se separar. Eu acho que a gente vai ter, em contrapartida, uma ultravalorização, uma valorização cada vez maior daquilo que é autêntico, daquilo que é humano, daquilo que é artesanal, daquilo que não é perfeito, daquilo que é vulnerável. E é isso que a gente vê, né? As pessoas se conectam com essa verdade. Acho que um dos maiores desafios para quem produz conteúdo no mundo de hoje, quem vai começar a produzir daqui para frente, é realmente entender qual é a sua audiência, né? E como é que você pode usar a tecnologia a seu favor para conseguir identificar os principais assuntos, tendências, interesses das diferentes audiências que estão lá fora e saber, dentro de todas essas possibilidades, quais aquelas que se conectam com a sua verdade, com a sua essência. E quando o criador de conteúdo consegue fazer esse match entre a sua verdade e aquilo que interessa ao público, é onde grandes coisas acontecem. E para quem hoje lidera times grandes de criadores ou muitas marcas de um mesmo portfólio, esse exercício, né, de olhar para dentro, olhar para fora, encontrar esse ponto de interseção, é a grande dica que a gente deixou para conseguir construir histórias autênticas, relevantes e uma comunidade engajada com você no longo prazo. Você falou, né, Vale, mas não é uma persona, mas eu acho que pode ser até personagem mesmo, porque senão não haveria espaço, né, nessas redes para construções ficcionais em que tem personagem. Então, desde que aquilo seja verdadeiro, mesmo que ficcional e com personagem, tá ok. O que eu acho que não funciona é uma pessoa aparecer como se estivesse de cara limpa, como se estivesse sendo ela, e, na verdade, sendo um personagem dela mesma. Aí, acho que não. Eu acho que tem que ser uma construção de algo assim. Eu quero passar essa confusão, esse estado de várias coisas, essa forma de me manifestar diversa, que não precisa ser o que eu penso, é ok. O que eu acho que não funciona é quando eu chego lá como se fosse eu, Fátima, mesmo. Gente, hoje me aconteceu uma coisa, e não ter nenhuma verdade naquilo. Aí isso não cola. É esse lugar que ele falou da imperfeição, né? Que eu sinto também muito, assim, tipo, essa coisa da minha própria confusão mental, que sempre me acompanhou na vida. Quando eu expressei ela, foi uma identificação imediata. As pessoas se identificaram imediatamente e se sentiram contempladas por essa confusão e se sentiram mais organizadas com a minha confusão. Então, acho que a imperfeição é uma palavra-chave, assim. Eu usaria efervescência em vez de confusão.
Efervescência. Obrigada, Fátima. Obrigado também, porque não foi... Mas eu acho que é uma efervescência. Não, sem dúvida. Mas confusão no bom sentido. Né? O cosmos surgiu do caos. Né? Então, a confusão acaba trazendo alguma coisa positiva. Sabe o que eu estava pensando? Que você tem uma carreira, como você falou, do teatro, da televisão, você é uma artista plena. Né? Mas, curiosamente, você vem num grupo assim, muito seleto de pessoas que surgiram durante a pandemia, sabendo fazer do TikTok ou do Instagram o seu palco. E isso eu falo muito na Play 9. Uma das únicas, né, se é possível chamar isso de um dado positivo, né, para a classe artística que a pandemia criou, foi a necessidade das pessoas se reinventarem. Absolutamente. Isso aqui que a gente está vendo era impossível de acontecer, nem com máscara. Estávamos todos isolados em casa. E quando você, posso citar vários, né, que inclusive estão na Play 9, Diego Cruz, Matheus e Vitor Fernando, quando vocês começaram a entender que aquilo era um palco para vocês e puderam, né, botar todo esse talento para fora, fez uma enorme diferença também para quem estava vendo, porque até então parecia nada aquilo que estava acontecendo como movimento. Tinham as lives do YouTube com os cantores sertanejos, todo mundo preso em casa vendo, outros cantores começaram a fazer, o YouTube começou a ficar, né, meio em dúvida de qual seria o caminho a seguir, o TikTok surgiu potente, mas também o que seria aquilo? Dancinhas para cá e para lá. Então, quando começaram a usar o TikTok como uma ferramenta que podia dar liberdade para vocês criarem, eu acho que vocês fizeram uma grande revolução. Eu costumo dizer que o TikTok foi para o YouTube e que o YouTube foi para a televisão. Perfeito. Né? Vocês são o que o Felipe Neto foi há 10 anos. E como é que você se viu no meio dessa história? Cara, eu comecei a fazer teatro com 8 anos, né? Então, eu nunca soube me viver sem isso. Eu nunca soube viver sem me expressar. É completamente impossível. Eu não vejo vida sem isso. Então, quando só tinha essa maneira de se expressar, eu não tinha outra saída, assim. É que não teve outra saída, entendeu? Mas não é muito louco que você tenha conseguido, sabendo disso tudo, o momento em que você encontrou essa persona que a Fátima chamou de efervescente, foi quando você não tinha o teatro. Você podia ter encontrado no teatro. Cara, é muito maluco, porque eu não sei muito bem explicar como aconteceu. É muito que o Galvão, na transmissão, ficava toda hora, ele enchia a boca para falar, eu estou aqui com nativos digitais. É uma coisa meio de nativo digital mesmo, não sei como aconteceu. Eu comecei a consumir muito, aí eu falei... Eu vi uma entrevista do Otto Lara Rezende, que perguntavam para ele como é que ele tinha virado jornalista, e ele falou assim, é que nem cachorro quando entra na igreja, porque a porta estava aberta. Tipo, a porta estava aberta, cara. E eu precisava fazer alguma coisa e eu fiz. Simples assim, sabe? Você percebeu, Jean, nesse momento da pandemia, uma migração muito forte de algum tipo de conteúdo para dentro do TikTok? Não só o óbvio, né, que foi o crescimento da própria plataforma, mas o que você viu acontecer na mudança assim, de conceitos das plataformas naquele momento? Acho que a maior mudança de todas foi uma mudança de linguagem, né, de formato, assim, que foi a ascensão do vídeo curto e tudo que ele traz junto, né? E é muito interessante hoje olhar para os números e ver como, na verdade, as pessoas estão consumindo nessa linguagem, nesse formato, aquilo que elas sempre gostavam de consumir. Tem até assim, missa em vídeo curto. Pai Nosso que estás... Acabou. Então, acho que essa foi uma revolução de fato. E que, em geral, quando você lê o que né, vem se produzindo de estudos sobre isso, muitas vezes tem uma ótica do copo meio vazio. Mas eu acho que tem uma ótica do copo meio cheio também. Assim. Eu vejo, né, uma geração com muita informação, com muito conhecimento, assim, enchendo o HD de muitas coisas diferentes, escolhendo, dentro de toda aquela diversidade, aquilo que elas querem se aprofundar. Então, acho que isso é muito interessante. Olha que engraçado, né? Eu estou ouvindo vocês falarem, e aí pensando na questão das marcas e da monetização e de tudo isso dentro desses espaços, né? Eu sou de um tempo em que eu, como jornalista, não podia fazer
propaganda, mas eu podia fazer, por exemplo, um debate que não fosse transmitido, eu poderia fazer um treinamento de pessoas. E, às vezes, numa conversa com a marca, você dizia assim, não dá para fazer vídeo maior que 15 minutos. Nossa. 15 minutos, gente, Nossa. É o máximo que a pessoa consegue. Já era assim, a pessoa... A empresa queria, já que ela estava ali pagando, ela queria um vídeo de 30... E para você convencer de que, naquela época... As pessoas conseguiriam no máximo 15, agora o ideal mesmo seria assim, uns 5, 6 minutos. Aí eu fico falando, gente, a gente estava na pré-história. Aí dá para entender a dificuldade de fazer essa migração, né? Porque é muito diferente. Você hoje briga por 15 segundos. Sim. Né? Então, você quer 15 Fátima, segundos. Mas você sabe o que tem acontecido? Eu queria até te ouvir sobre isso, porque nos bastidores a gente estava falando um pouco sobre podcast, que foi o tema anterior, o papo aqui brilhante, que a gente estava falando sobre isso. Você sabe que tem uma coisa que aconteceu também? Existe uma transformação das plataformas que também vai se adequando ao tipo de conteúdo. Então, esse fenômeno que está acontecendo no Brasil, por exemplo, dos jogos de futebol no YouTube, ele está revolucionando o YouTube no Brasil e pode revolucionar no mundo. Uhum. Esse fenômeno só acontece aqui. Yes! E é impressionante, né? O fenômeno do podcast é um pouco diferente. Ele é mundial, ele já teve altos e baixos. Ele demorou a chegar no Brasil, chegou, fez muito sucesso, depois caiu, agora voltou ano passado, de uns 2 anos para cá. Mas quando você olha, a plataforma admite isso hoje mais do que antes, porque ela tem mais gente. Eu vou dar um dado do próprio YouTube. Você tem hoje cerca de 125 milhões de brasileiros mensalmente no YouTube. Gente, isso é o Brasil inteiro. Se você tiver um produto interessante que pode durar até 2 horas, como um podcast dura, vai ter gente para ver. Agora, não vá procurar isso no TikTok, mas também não vá procurar vídeo curto no YouTube. Agora até tem os shorts, né? Uhum. A Manu tá aí, vai bater em mim. Né? Teve aqui antes. Perdão, Manu. Mas o shorts não é o formato nativo do YouTube. Ele foi criado depois, assim como se o TikTok criar um formato longo, não vai ser. Então, assim, a minha pergunta é, olhando isso, esquecendo que é um universo digital, você não olha com bons olhos um formato interessante em qualquer que seja a plataforma que ela esteja? Assim, podcast, por exemplo. Com certeza, com certeza. Eu acho que é muito mais interessante o que aconteceu com ela e que pode acontecer comigo, né? É você pensar no que você quer produzir. E depois você pensa em onde se encaixa. Mas é encontrar o que você quer produzir, né? Ela produz agora, assim, vídeos curtos, mas ela pode daqui a pouco pensar numa outra coisa e vai encaixar em outra. Eu acho que perfeitamente. Eu acho que é muito importante para quem quer, não sei, para quem está assistindo, primeiro saber o que você quer dizer. Né? Depois você vai ver como você vai dizer. Mas primeiro eu acho que você tem que saber o que você quer dizer. Que tipo de mensagem você quer passar e de que maneira você vai dar vazão àquilo. Pode ser de várias maneiras. No meu caso, acho que jamais seria. Nunca diga jamais, né, gente? Eu, principalmente, não posso falar muito isso. Mas, se me dissessem que um dia eu ia apresentar um reality, talvez eu não acreditasse, né? E hoje eu estou apresentando um reality de música. Então, eu acho que é muito... O que eu queria? Por que eu não queria mais fazer uma determinada coisa, né? E na minha vida na televisão também teve esse tipo de migração, por conta do conteúdo do que eu queria passar. A partir do momento que eu não queria mais dar só notícia, que eu queria encaixar outras coisas, que eu achava que o meu papel precisava mudar, eu fui buscar um outro produto. A partir do momento que o encontro, para mim, tinha chegado no meu momento de mudança novamente, para uma migração total para um entretenimento, eu sabia o que eu queria fazer. E, por isso, eu consegui migrar. Acho que é muito mais a gente saber o que a gente quer falar e aí depois encontrar o caminho. Pode ser um podcast no futuro, João, se você quiser. Pode ser. Eu estava tentando já ver se a gente já tinha um projeto futuro. Pode ser, quem sabe. Já, deu um spoiler. Meu Deus, é gol isso. Mas você sabe que você citou eu quis fazer essa provocação porque a plataforma hoje talvez pouco importe. O que importa é o que falar e o conteúdo. Eu acho que o centro... Porque na Play 9 a gente sempre botou no centro das discussões o conteúdo, né? Era difícil dizer o que era Play 9, ainda é difícil, né? Mas numa época em que era mais difícil, eu dizia que era uma vírgula. Era tão difícil
Você ia sempre botar, é uma produtora de conteúdo, que também é influenciadores digitais, é uma vírgula atrás da outra, porque esse ecossistema é novo e ele está ocupando espaços da mídia tradicional e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebi que aconteceu é que algo que eu usava como parâmetro quando era diretor de conteúdo da Globo, da Central Globo de Esporte, ainda vale, mas talvez tenha dado protagonismo a uma das pontas, que era o seguinte: eu usava um triângulo como uma espécie de parâmetro. Um triângulo entre forma, conteúdo e apresentador. Tá? No meio desse triângulo fica o propósito e ao redor a distribuição. Então, assim, eu falei, cara, isso cabe nas plataformas digitais, isso cabe, é a mesma lógica. Só que começou a ficar, o que você falou, ficou mais importante, cada vez mais importante, a ponta do conteúdo e depois o protagonismo do apresentador, influenciador e tudo mais. Basta ver se você botar um vídeo no Instagram sem o seu rosto e com o seu rosto, a diferença que vai fazer. Você começar um vídeo com a sua mão e um vídeo com a sua cara, vai ser totalmente diferente a compreensão do algoritmo. Minha pergunta é, o protagonismo para você é uma coisa natural, você faria em qualquer plataforma, ou você precisa sempre se regrar, se inventar, para você, não, eu estou aqui, se eu for para o Twitter eu tenho que ser outra coisa, se eu for no YouTube, agora não pode dar spoiler, né? Pode. Pode? Vem aí, hein, galera? Vem aí o canal de YouTube de Valem Bandeira. Palmas, palmas. Mas nem era lá que eu queria chegar, não. Inscrevam-se. Estamos dando spoiler, nem sei se Serrinho vai também brigar comigo depois. Mas você se vê diferente fazendo o YouTube, por exemplo, do que você faz no dia a dia no discurso? Cara, não, eu fiquei ouvindo a Fátima falar, até fiquei pensando nisso, assim. Também, quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, houve um estudo, assim, né? Tipo, eu lembro de eu assistindo muito vídeo, eu fui caminhando, assim, tipo, tinha Larica Total, aí Molos Contos, aí eu comecei a consumir muito YouTube, e aí quando eu vi, o meu timing de comédia, o meu jeito de fazer a coisa, já tinha se transformado num jeito que caberia muito para a internet. Já estava totalmente influenciado por esse jeito de fazer da internet. Mas assim, a gente gravou piloto do canal, essas coisas todas. Eu não vejo muita diferença entre o que eu faço no Instagram, o jeito que eu faço, né? Entre o que eu faço no Instagram para o que eu faço ali, que eu estou fazendo ali no YouTube, ou como eu me porto num podcast, por exemplo, que eu apresento um podcast também, fica meio que com esse mesmo ar dessa mesma persona, ou, enfim, essa coisa aí que eu criei quando a internet apareceu na minha vida. Mas, assim, cada plataforma tem uma demanda diferente, sim, né? Então, tipo, o Instagram, os vídeos que eu faço, tem um tempo de comédia e um tipo de corte, um tipo de edição que talvez vão ser diferentes, vão ser mais alargados no tempo do YouTube. Então, existe, sim, uma pequena modificação dependendo da plataforma que você está, assim. Eu não penso mais em celebridade da televisão, eu penso numa pessoa que produz arte, que constrói uma vida artística permeando por todas as mídias. Eu acho que não existe mais essa divisão isolada de você produzir. Você pode gostar mais de alguma coisa, mas você tem que estar circulando por todas as mídias, porque é assim que o mundo funciona atualmente, e quem produz arte está produzindo atualidade, está acompanhando os tempos. Então, para onde o tempo for, a gente tem que ir junto. Produção de conteúdo é muito difícil. Eu acho que você batalha contra a exaustão e contra também, novela, se você faz um ano, você também está batalhando contra a exaustão, mas você trabalha contra o cansaço é uma batalha para você não repetir as mesmas coisas, então para você estar sempre extraindo novidades da sua percepção do mundo lá fora, assim. Eu acho que tem esse desafio na internet, e televisão são outros tipos de desafios, né? Técnicas e coisas, e desafios como atriz, e, enfim, é um outro espaço com outras demandas. Pessoal, para os três essa percepção aqui, mas acho que queria ouvir o Jean e a Fátima, que eu acho que você foi absorvendo isso que eu vou dizer aqui de uma maneira mais natural, embora todos tenham percebido. Sim. Que hoje ainda é muito difícil, e eu não sei se aqui, né, na plateia estão pessoas de agências também, de publicidade. É bom que esse discurso sempre chegue lá, eu falo bastante sobre isso, o Jean também acho que fala. Assim, essa autenticidade que a gente vem falando,
Aos poucos, as marcas têm entendido que precisa ser uma autenticidade também refletida nos textos que elas mandam para os influenciadores. Por favor. Né? Porque não dá para falar sobre essa desconstrução e depois falar da margarina, sim. Por favor. Por favor. Você Até quer? porque nem todos os influenciadores são atores. Exatamente. Um influenciador pode ser uma pessoa que não tem nenhum talento para interpretar um texto que não seja seu. Exatamente. Então, a minha pergunta já vai direto para você, porque já vivemos isso algumas vezes. Quando você consegue perceber essa desconstrução, você vê a Fátima, 100% Fátima, quando você consegue fazer o texto, mexer, botar as suas letras, as suas palavras, Olha, cocriar e tudo. Eu acho que, de alguma maneira, tem um face shield também na minha frente, né? Na frente de todos nós. Acho que ninguém consegue ser 100% diante de uma câmera ou de um equipamento. Perfeito. Mas eu sou 100% do que eu mostro no meu trabalho na TV quando eu consigo fazer isso para uma marca. Então, eu consigo estar ali apresentando aquele produto da maneira mais verdadeira e que eu consigo também quando eu estou no meu programa, quando eu estou em qualquer outra situação. Porque nem aqui eu acho que a gente é exatamente quem a gente é, trancado dentro de casa. A gente, eu achava que era. Até eu passar por algumas situações de problemas pessoais, às vezes, na sua vida, e que você continua trabalhando e você fala assim, não, então eu não sou exatamente eu como eu imaginava ser e me orgulhava de ser. Eu sou o que é possível ser diante da interferência de toda uma realidade que não é natural. E aí, quando eu tenho um texto, e eu já tive a felicidade de, com muitas marcas, poder mexer nesse texto e poder deixá-lo da maneira que eu diria isso, ou pelo menos da maneira que as pessoas imaginam que eu diria isso, aí a coisa funciona muito melhor, é muito mais verdadeira. Que aí, de fato, você está criando, né, da tua maneira. Sim, do seu jeito. Porque eu acho muito assim, contraditório, né? A marca buscar o influenciador, buscar o público do influenciador e, na hora de falar o texto, querer que seja um texto que ele não falaria. Cara, que sabe que eu tive um medo gigante quando eu fui entrar para a Play 9, assim, quando eu meio que abracei essa coisa de ser influenciadora, eu falei, caraca, eu tô saindo de um campo totalmente fictício, de novela e e eu fiquei com medo de me podar nesse lugar artístico, assim, né? Então, quando eu consigo fazer uma publicidade em que eu consigo trabalhar artisticamente, aquilo me contempla inteiramente, aí faz muito mais sentido para mim o que eu estou fazendo. Porque quando não tem arte envolvida, parece que meio que perde um pouco da graça. E o curioso, né, que talvez seja o inverso para a Fátima. Ela precisa ser ela própria, porque você tem essa sua possibilidade talento, de ser de talento interpretar. Mesmo, né? E, Jean, você acha que nessa sua evangelização digital, de mostrar que o discurso fluido e cada vez mais próximo do que as pessoas fazem no seu próprio Instagram, ou no seu TikTok, ou no YouTube, seja onde for, é o discurso melhor para as marcas? Você tem conseguido isso? 100%. Esse é um problema que acontece, está aí, e 100%, quando a gente vê essa mudança, os resultados aparecem, né? Então, vou dar até um contexto mais amplo dessa falta de autenticidade que muitas vezes as marcas reproduzem no seu discurso, né? Ela é super nítida nas publis, mas ela ainda é mais nítida nos canais das marcas do YouTube, por exemplo, né? Quando você olha lá os dados, né, por exemplo, não vou falar marcas, tá? Mas você pega uma marca do segmento financeiro e você vê a performance dela no YouTube. Vejam lá, você provavelmente vai ver vídeos de 10, 15 milhões de views que tem 70 likes, que tiveram todos os vídeos impulsionados por mídia, mas você imagina, de 15 milhões, 20 milhões de impactos, só 72 pessoas acharam aquilo relevante o suficiente para curtir. E aí você compara com os dados de um criador de conteúdo do mesmo segmento, que, né, fala ali sobre educação financeira, e provavelmente vai ter 10 vezes menos visualizações, vai ter 3 milhões de views, porém, 300 mil likes, 200 mil likes, ou seja, 10%, uma em cada 10 views acharam aquilo relevante o suficiente para se engajar e por aí vai. Enfim, então, essa necessidade de um discurso mais autêntico, mais relevante mesmo,
ela é evidente quando você olha para os dados. É por isso que outro dia eu falei de uma forma totalmente despretensiosa essa frase e ela circulou, né? Assim, que eu venho falando que as marcas que não virarem criadores vão ser engolidas pelos criadores que viraram marcas. Porque elas precisam desenvolver essa capacidade de ser relevante na vida das pessoas, de construir uma comunidade engajada, interessada naquilo que ela tem para dizer, né? Eu acho que comunidade é uma palavra-chave também, porque você cria a sua comunidade ali, aquela comunidade ela tem uma linguagem, vocês combinam uma parada juntos ali, né? Mais uma palavra com C, né? Incrível. A sua comunidade ela já sabe o jeito que você se comunica e ela cria uma relação íntima com esse jeito que você se comunica. Então, quando você sai muito disso, sem também podar a criatividade, porque a gente pode sempre estar se transformando, mas quando você bota uma coisa que não tem a sua cara, a galera não engaja, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. E essa falsidade, né, dos números que o Jean falou, uma vez a gente conversou sobre isso, assim, o dinheiro, Fátima e Valen, que impulsiona um vídeo desse, daria para fazer o seu canal o ano inteiro. Um vídeo. Com a Play 9, que é fera, brabíssima nesse assunto. Mas é pura verdade. Entra aí, marcas, pô. Não, então assim, é um dinheiro mal usado. Porque se ele fosse um dinheiro que, em vez de impulsionar um vídeo, que é num repositório de vídeos, ninguém vê, e quem vê sequer tem vontade de curtir, esse dinheiro aplicado a um criador de conteúdo, que hoje é um publisher, que hoje é uma emissora, teria muito mais valor. Porque vai conversar criativamente com a sua comunidade. O que é considerado um bom nível de curtida? Eu não sei se a Valentina notou isso, percebe, é uma pena. Eu acho que as pessoas estão curtindo menos, em geral. Elas pá. Aí eu pensei em fazer um vídeo. Gente, 2 vezes, se vocês gostaram. 2 vezes, se vocês gostaram. Porque eu noto que, muitas vezes, ela tem uma exibição, ela tem um compartilhamento altíssimo, e o número de curtidas proporcional ao número que eu tenho me surpreende em algumas vezes positivamente, mas em algumas vezes negativamente. Vocês percebem isso? O que seria um bom índice, como você falou, 10%, 1 em cada 10? O que é bom? Perfeita pergunta. Eu quero chegar lá. E a resposta é que depende muito por plataforma, por vertical, né, por assunto. Então, se você olha os dados do segmento auto, vou falar uma coisa bem específica, né? Como funciona essa dinâmica em quem cria conteúdo sobre review de carro. Porque muita gente, antes de comprar um carro, vai assistir um vídeo desses para saber que carro vai comprar. O comportamento vai ser que vai ser bastante diferente se você olhar no segmento de beleza ou no segmento... Então, realmente, a resposta depende da vertical de conteúdo e da plataforma. Mas uma coisa que é normal e esperada é que, na medida que você vai crescendo, esse rating, naturalmente, ele não tende a se manter no mesmo nível que era no início. Ainda assim, quando comparado com as marcas, o nível de engajamento é exponencialmente superior. Mas você sabe que a Fátima fez um movimento ali, um gesto, que me lembrou uma coisa que talvez explique isso. Um amigo meu, que possivelmente está até na plateia, me disse que o nome da plataforma concorrente do TikTok na China, que é o Kwai, e na China se chama Kwai Show, traduzido é dedos leves. Olha. Que é exatamente para você fazer isso, que é a mesma lógica do TikTok. Portanto, o que você fez, curiosamente, é o que está acontecendo com a humanidade. Se você olhar o número de impressões e CTR, que é o click-through rate, né, que você vê quantas dessas impressões viraram um clique de verdade, você também vê uma diminuição. Porque a vida está frenética, as pessoas estão consumindo de maneira frenética. Aí uma provocação. E será que, então, assim como quase tudo na vida é pendular, a gente vai caminhar dessa agilidade para a busca de algo que tenha, de novo, um pouco mais... Eu acho que já está acontecendo isso. Acho que já está acontecendo, porque essa coisa de vídeo rápido do TikTok já está caindo e o YouTube já está voltando a subir. Então, muito por isso que também, né, foi interessante ir para lá, assim. Mas, pelo menos, até no meu comportamento eu vejo isso acontecendo, assim. Mas essa coisa que você falou de números e tudo, eu acho que também retifica de novo a importância da comunidade, da galera que engaja em você, que vai procurar pelo teu conteúdo, e não só a pessoa que você vai passar por ele e ele vai passar. Eu acho que isso, atualmente, deve ser das coisas mais fundamentais para você ter um bom rendimento na internet, assim. Comentar esse ponto que eu acho perfeito, e a gente vê isso acontecendo,
E talvez a forma mais simples de visualizar como a gente hoje está enxergando nos dados esse consumo cross-mídia, transmídia, multimídia e tudo mais, é realmente ver que cada plataforma tem papéis complementares, né? Você vai ter o vídeo curto, que talvez vai ser uma ferramenta de alcance para você, enfim, passar uma sua mensagem de forma rápida para pessoas que talvez ainda não são parte da sua comunidade, mas na medida em que as pessoas se interessam, querem conhecer mais, querem te ouvir mais, existe sim uma demanda cada vez maior por essa turma querer, bom, deixa eu passar uma hora conversando com a Fátima, né? Deixa eu entender que um podcast da Fátima talvez seja incrível para essa comunidade que é tão importante, né? Então, esses papéis complementares, eu acho que são super importantes. Super, e eu concordo 100% e ainda acho que essa questão pendular que a Fátima falou, ela tem um pouco a ver, do ponto de vista assim, de comportamento, com o que você mesmo falou sobre a emoção, né? Assim, tem um quê desse pêndulo que você falou, indo para um lado e para o outro e voltando, ser só pelo consumo do vídeo, queremos consumir coisas mais lentas, porque chegou num nível de frenesi completo e a gente está sufocado com isso, pode ser que isso aconteça, e eu acho que quando você diz que eu me conecto com as pessoas a partir da emoção, dificilmente você vai conseguir uma emoção em 3 segundos ou em 5 segundos, estabelecer essa relação. Ela não é uma relação tão profunda, me parece. É uma relação mais fluida, né? E ela demanda muita dopamina. Então, assim, ao mesmo tempo, é algo que talvez o próprio universo humano, né, da nossa composição genética, não esteja preparado para aguentar por tanto tempo. Sim. Eu acho que é uma discussão que vai ficar, mas aí eu concordo que, eventualmente, a complementaridade vai ser a saída. Porque o vídeo curto não vai acabar, mas o vídeo longo também não vai acabar, porque nenhuma plataforma matou a outra, senão o teatro estava morto. Perfeito, exatamente. O cinema não matou o teatro a televisão não matou o cinema, Nem o rádio não, né? Então, assim, a gente vai ter coexistência e uma separação para ver qual é a plataforma mais importante nesses aspectos, Não, né, que a gente quer abordar. eu fui ver os filmes do Oscar, todos têm 3 horas, pô. Eu achei quase uma contracultura contra essa cultura do vídeo curto, porque eu fiquei impressionada, eu não imaginava. Fazia tempo que não tinha tanto lançamento com filmes acima de 2 horas. Tão longos. Que as pessoas falavam assim, não, passou de... Botavam 1h59, que a pessoa dizia assim, passou de 2 horas, eu já não vou ver. E, então, dessa vez eu vi muita coisa também. Tem muito filme lançado com 2h40, 3 horas. Mas sabe essa coisa que você falou da emoção do vídeo rápido não te extrair emoção tão facilmente, né? Eu acho que a minha produção de conteúdo ela é muito voltada a fazer a pessoa ter uma sensação e depois ela ficar pensando naquilo e remoendo aquilo para ela chegar a alguma conclusão ou sentir alguma coisa, né? Porque eu acho que isso talvez seja uma coisa um pouco geracional, porque eu acho que é possível, sim, você extrair emoção. Mas essa é uma ótima percepção, e é bom te ouvir, porque, né, 3 horas de filmes a gente só tem mais 10 minutos, porque o nosso painel não tinha 3 horas. Mas ótimo te ouvir, porque eu acho que é geracional, sim, só que eu faço uma outra provocação. Você diz que é a reflexão, né, que você quer. Mas a pessoa vai precisar ter tempo para refletir. Ela não pode continuar girando aquele monte de vídeos, entendeu? Porque se você fez com que ela pensasse, se emocionasse, refletisse, ela precisa parar pelo menos 5 minutos para pensar sobre aquilo, né? Então, estou dizendo que a profundidade não é por conta do vídeo, isso é porque é mais por conta do algoritmo, que te leva a continuar consumindo outros vídeos, que às vezes você nem quer. Né? Essa revolução que veio com o TikTok, com o Quai, foi possivelmente a primeira vez em que a humanidade passou a receber coisas que ela não queria. No YouTube não era assim. Até o YouTube, que é a geração Y, você vai buscar, é o segundo maior buscador do mundo atrás do Google. O TikTok você entra para ver o que aparece. Né? O TikTok também é um bom negócio de busca, né? Mas não é prioritário, né? Então, talvez se ele passar a ser, né, e as pessoas começarem a buscar o que elas querem, seja mais fácil entender esse papel, porque aí vira um vídeo seu e vão ter tempo, não precisam ficar vendo 80 outros vídeos. Mas isso aqui, gente, também não é para ser uma crítica ao que TikTok, diante de outras tantas vantagens que ele trouxe para
pessoas como você, como a gente falou, durante a pandemia, poderem criar, e tantos outros. Então, não estou defendendo, massacrando alguma plataforma, estou dizendo que a complementaridade delas vai ser importante. Em algum momento, como o YouTube também, no início, teve muita discussão, porque ele era a primeira plataforma de vídeo que chegava ali, né, para bater de frente com a televisão. Acho que a gente tem que só entender o que está acontecendo, né? Diante desses 8 minutos que nos faltam, e como tem um público aqui querendo ouvir vocês mais do que a mim, eu ia pedir o seguinte: Fátima e Valentina, o que vocês diriam para alguém que quer começar a produzir conteúdo? Alguém que pode estar aqui na plateia, pode nos ver pela internet e tal. O que, além de tudo que a gente falou sobre autenticidade, criatividade, verdade, disciplina entra nisso? Paciência? Acho que entra muito do que a Valentina falou. E que eu acho que é mais ou menos o que eu diria quando me perguntavam isso em turmas de jornalismo. Se você quer fazer, você tem que consumir. Então, você tem que ver muito, porque quando a gente dizia para um aluno de jornalismo, leia todos os jornais que você puder, leia tudo que cai na sua mão, leia até bula de remédio, é a mesma coisa que eu diria agora. Vá consumindo, vá experimentando, vá tentando, vá vendo de que maneira você consegue se comunicar. E eu acho que, para fazer isso direito, porque é tão engraçado para mim ter esse tempo de refletir sobre o que eu faço no Instagram, porque ali, para mim, é tão o momento de pouco trabalho para mim ali. É um momento ali em que eu faço experimentalmente, sem muita reflexão. Algumas coisas eu já sei para onde vai, mas eu nunca tive esse tempo assim, tão grande de ficar conversando sobre o que eu produzo ali. Então, o que eu diria é que comece a produzir, comece a observar, acho que é como a gente aprende a fazer. Perfeito. E para além disso, de consumir muito para entender o jeito e os códigos e o tempo da coisa, viver a vida, tipo, ter uma percepção da vida. Porque se isso é uma produção diária, né, porque para você existir dentro dessas plataformas você precisa estar produzindo ali diariamente, fala sobre a sua percepção da sua vida cotidiana. Então, aguça essa percepção, entende o que de diferente, de que maneira diferente você percebe a vida para poder expressar ela e representar ela nessas diferentes plataformas. Eu acho que é um universo complementar que vocês falaram, porque eu vejo na Fátima uma construção assim do que jornalístico mesmo, da observação, e no seu talvez a extrapolação artística, né? Mas dos dois jeitos a gente precisa dar atenção ao que se chamava, né, da crônica do cotidiano. Né? Quantas pessoas que são atentas devem extrair daqui alguma coisa que a gente não percebeu, ou que, né, curiosamente passou e a gente também não percebeu. E o curioso é um elemento muito importante, né, do engajamento nas redes sociais. O que é inusitado, curioso, diferente, percepções, assim, análises, suas personas que tem ali, né? Tem aquele do início da semana, aquela coisa que você faz meio perto daquela caneca, né? Eu sempre fico esperando a próxima frase. O que vem dessa? O que é hoje, né? Então, assim, é uma sensação de que você encontrou uma conexão com o público. E eu não sei, eu sou seu público fora do eixo, assim, porque eu trabalho com isso, mas eu mesmo, não empresário, não jornalista, não, né, dono da Play 9, eu me veria consumindo aquele conteúdo. Porque, de certa forma, ele me traz uma percepção de que alguém olhou algo diferente no dia a dia. E é tão engraçado a gente falar isso, o que ela disse é muito bom, porque, assim, você está fazendo algo para uma telinha, algo que a gente costuma dizer tão virtual, mas quanto mais conectado com o mundo real, melhor vai ser. Exatamente. E só vai ser real se você tiver um pouco de olhar para fora do que está acontecendo na tela. Porque, senão, a sua percepção de mundo fica muito limitada, né? E, cada vez mais com as bolhas, com tudo que a gente sabe, a gente fica muito dentro de um mesmo nicho. Então, é tão importante olhar para fora para você conseguir traduzir aquilo depois para esse virtual, né? Mas sabe uma parada que funcionou muito para mim na internet, que aí já é meu pezinho na televisão? Eu fiz um horário
Pô, eu todo dia, às 7 da manhã, eu pegava um horário que ninguém tava. Eu entendi que o público, por exemplo, era muito fiel ao seu programa, porque todo dia passava naquele... A moça ia lá e ela já esperava o seu programa começar. Eu falei, bom, então eu vou todo dia entrar no mesmo horário, que aí a galera, em algum momento, vai começar a me esperar naquele horário. Eu acho que isso funcionou também. Você sabe que isso é uma coisa muito louca, que uma vez eu debatendo, né, com o Felipe Neto, a gente falando, funciona essa questão de você ter, né, disciplinadamente postado seus vídeos sempre na mesma hora, e funciona, porque quando você olha o pico, o Felipe posta vídeo há 12 anos, na mesma hora, às 10 da manhã, há 12 anos. Então, assim, óbvio que ainda faz, a fidelidade ao horário ainda faz diferença, porque o consumo inicial dos vídeos dele, assim, 50%, 60%, é nas primeiras 12, 15 horas. Então, há explicações para isso? Talvez haja. Uma delas seria, por exemplo, o fato de a gente viver numa sociedade que ainda é disciplinada pelos horários. Então, pode ser que, como ele tem um público infanto-juvenil, a pessoa que vai estudar à tarde queira ter visto o vídeo de manhã, para não chegar lá e não ter visto para discutir, né? Enfim, mas são aspectos diferentes dessa nova configuração. Você, Jean, agora que temos 2 minutos e 25, o que você teria como palavras finais aqui do nosso painel? Primeiro que foi uma aula que aprendi pra caramba e ensinou também muito, como sempre. O que foi dito aqui, eu acho que é perfeito, né? Acho que o relato que a gente ouviu, que vale de dica para todo mundo que, né, olha para esse futuro e enxerga ali um caminho relevante para o seu negócio, para você como pessoa, enfim. Passa primeiro por olhar para dentro, assim, entender qual é a sua essência, a sua verdade, né? Isso é o que vai te permitir lá na frente ser autêntico. A partir daí, e depois, olhar para fora, que a Fátima acabou de falar, né? Entender o que está acontecendo no mundo lá fora e aonde a minha verdade se encontra com aquilo que está lá fora. Aonde eu posso agregar valor, aonde eu posso ser relevante na vida das pessoas. Porque existe público, existe audiência para todo tipo de assunto. Eu, por exemplo, ando viciado num canal de YouTube em que é um eletricista que dá dicas de como você resolve os aparelhos da casa, e como eu vivo acaba a luz lá em casa e eu tenho problema com os aparelhos, eu assisto o canal dele. E ele entendeu que a verdade dele, o conhecimento dele, tinha valor para pessoas como eu. Então, acho que essa primeira dica é super importante, assim, olhar para dentro, entender o que é você, as suas habilidades, depois olhar para fora e encontrar esse ponto de interseção. E depois, acho que uma coisa que eu já ouvi algumas vezes, eu queria deixar de mensagem assim, porque eu não concordo. Eu já ouvi algumas pessoas, empresas até, falando, é porque eu acho que o bonde já passou. Já tem muito canal, tem muita coisa acontecendo, acho que eu vou chegar tarde se eu começar agora. Gente, a gente está na primeira infância dessa revolução. É mais ou menos como se a gente estivesse lá na TV Tupi, lá atrás, dizendo, agora já era, já criaram todos os programas legais, tem mais nada para a gente fazer. Né? Então, assim, existe tanta coisa que vai acontecer pela frente. Então, a gente ainda tem a oportunidade de criar muitas coisas novas, relevantes na vida das pessoas. Então, não se acanhem, né? Explorem, tentem, testem, se joguem, porque o futuro, claramente, é a nossa direção. Concordo plenamente com essas palavras dos 3 palestrantes aqui. Acho que a gente encerra no tempo. Olha aí, fui bastante disciplinado. Faltam 9 segundos, então fui no tempo. Queria dizer que tem também, tem o C da companhia e da conversa, que a gente não deve perder nunca, né, pessoal? Isso é fundamental e a gente viu como é difícil viver sem ela, né? Sem a companhia, sem a conversa durante a pandemia. Então, obrigado pela companhia com C, obrigado pela conversa com C, suas celebridades com C. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos também, foi um prazer. Foi muito bom, porque foi a primeira vez assim que eu tive realmente tempo para refletir sobre o que eu costumo fazer nas minhas redes sociais, na internet. Eu acho que foi muito bom perceber que tanto as pessoas que são consideradas nativas digitais, como nós, que viemos de um outro momento, podemos convergir em temas, em assuntos, em propostas para essa nova forma de se comunicar, né? Então foi muito bacana. Eu acho que é uma continuidade do trabalho que eu faço na televisão. Eu faço um trabalho lá e as pessoas têm curiosidade de saber um pouco mais de mim e eu de querer aproximar essa relação com o público. Então, para mim, é nesse aspecto que é importante. Mas eu acho que cada pessoa, cada celebridade, porque hoje em dia são muito diversas, tem que pensar o seu perfil e por que ela quer estar ali.